Então, chegamos à nossa questão 14, FUVESP São Paulo, diz o seguinte: numa circunferência, C1 é o comprimento de arco de π sobre 6 radianos. Então, esse comprimento aqui, né? Vou apagar aqui, meio grosso, esse comprimento aqui. E ele diz também que C2 é o comprimento da secante determinada por esse arco, como ilustrado na figura abaixo. Então ele pergunta, então a razão de C1 sobre C2 é igual a π sobre 6 multiplicado por... Então, vamos embora. Vamos analisar aqui, vamos fazer, né, por partes esse exercício aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, já que ele quer a razão, ou seja, o resultado dessa fração aqui, multiplicada por π sobre 6. Então, ou seja, essa razão aqui, C1 sobre C2, ela vai me resultar o quê? Π sobre 6 vezes alguma coisa. E essa alguma coisa é que é uma das minhas opções. Tudo bem? Então, como eu já entendi que é isso que o meu problema quer, então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou descobrir quanto que vale C1. Então, olha só, C1 ele vai dizer que é o comprimento deste arco aqui. Então, ou seja, se eu tivesse a minha circunferência completa, ou seja, se ela fosse 2πr, o ângulo formado seria de 2π. Lembrando que, como a gente viu, π equivale a 180 graus, então, por definição mesmo dos radianos, 2π equivale a 360 graus. Então, ou seja, o que eu estou afirmando aqui é que o comprimento total da minha circunferência, que é de 2πr, é o ângulo de 360 graus. Bem? Mas, ou seja, me interessa apenas o ângulo de π sobre 6. E aí, perdão, né? Eu acabei trocando aqui, né? Eu quero saber o comprimento dela, que é o meu C1, sobre o ângulo de π sobre 6. Então, ou seja, o meu C1, vezes 2π, ele é igual a 2πr vezes π sobre 6. Eu posso cortar o 2π com 2π daqui, e eu chego à conclusão que o meu C1 é o meu raio vezes π dividido por 6. Então, no lugar aqui da minha interrogação, eu já vou colocar o valor do meu C1, que é o meu raio vezes π dividido por 6. Tudo bem? Então, vamos guardar aqui esse resultado, que é o valor do meu C1. Agora vamos calcular o valor do meu C2. Ok? E vamos calcular então agora o valor do meu C2. O que que se passa aqui no valor do meu C2? Eu vou tentar desenhar aqui o que está acontecendo. Então eu tenho aqui, né, os meus pontos A e B, e aí nesses pontos corta uma secante. Eu vou a minha secante antes, que é na ideia de que está acontecendo aqui. Esse ponto daqui, ó, esse meu ângulo, eu vou chamar ele de A. Então, ou seja, a medida desse meu comprimento aqui do meu C2, eu vou chamar ele então de Azinho. Esse daqui, né, é o meu ângulo B, então não importa, né, que é o meu ponto B, aqui é o meu ponto C, para formar meu triângulo ABC. E aí as medidas são opostas aos ângulos, então, ou seja, o meu A está aqui, o meu B então vai ficar aqui, e o meu C vai ficar aqui. Para que eu não vou precisar, né, desse triângulo aqui. Só que eu chamo atenção, isso daqui, ó, essa distância de A a B, ela vale R. E essa distância de A a C, ela também vale R. E olha só que coisa interessante. Eu tenho um ângulo, eu tenho duas medidas de lado, e eu quero descobrir o valor do meu terceiro lado. Você já parou para pensar o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar a minha lei dos cossenos. De maneira, por que eu botei daquele jeito? Porque a medida do meu lado A ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, vai ser o quê? O meu B ao quadrado mais
o meu c ao quadrado menos 2 vezes o meu BC, que é justamente as ideias que estão aqui, vezes o cosseno do ângulo A. Olha só, π sobre 6, lembrando que π, como a gente já tinha dito, equivale a 180 graus, então significa que π sobre 6 equivale a 30 graus, que é eu dividir 180 por 6 e conto então 30 graus. Significa então dizer o quê? Que o meu A ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, que na verdade se trata do meu C2, então, ou seja, o meu C2 ao quadrado, ele é igual ao raio ao quadrado, mais o raio ao quadrado, novamente, menos 2 vezes o raio, vezes o cosseno de 30 graus. Se você lembra bem, vamos relembrar ali a tabela, né, do seno, cosseno e tangente. Eu vou fazer só do seno e do cosseno, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Ou seja, 30, 45 e 60. Eu conto de 1, 2, 3, tiro a raiz de 1, tiro a raiz de 2 e tiro a raiz de 3 e divido tudo por 2. Para o meu cosseno, é só eu inverter o que está no seno. Bom, mais para frente, a tangente é só dividir um pelo outro, tá bom? Mas eu não vou fazer aqui, eu deixo para uma próxima aqui. Mas o que importa mesmo é que o meu cosseno de 30, então, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, ou seja, eu tenho que o meu C2 ao quadrado, ele vai ficar o quê? 2 vezes o meu raio ao quadrado, menos 2 vezes o meu raio ao quadrado. Lembrando que aqui eu não posso fazer essa soma, ela tem aqui antes um produto, então, ou seja, eu tenho que realizar primeiro o meu produto. Então, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 daqui eu posso sim eliminar um com o outro. Vou apagar aqui esse comentário. Continuando ainda, eu tenho que então meu C2 ao quadrado, ele é igual ao quê? Olha só, eu tenho o meu R ao quadrado, né? Ou seja, eu posso colocar o meu R em evidência, então vai só restar o 2 para mim, menos o meu raiz quadrada de 3. Está elevado ao quadrado, então, ou seja, eu vou tirar a raiz, então, ou seja, eu tenho que o C2 ele é igual a R vezes o meu aqui, vezes, então, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de... Então, tá aqui o valor do meu C2. Texto. Então, já encontramos aqui o valor do meu C2. E agora vem a questão. Ele perguntou quanto que era C1 dividido por C2. Você lembra? Vou passar aqui mais uma linha aqui. E vamos então aqui. Ou seja, o meu C1 dividido pelo meu C2 é o meu raio vezes π dividido por 6, vezes, como eu tenho um número aqui embaixo, eu vou multiplicar, né, que é a soma, né, perdão, a divisão de frações, eu repito a primeira fração, que já está aqui repetida, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ou seja, eu multiplico pelo inverso de 1 vezes o raio dividido por 2 menos a raiz quadrada de 3. E aí aqui eu posso eliminar os meus dois raios e eu chego à conclusão, então, que o π sobre 6, que eu já esperava encontrar, vezes 1 sobre a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. E aí, como você pode perceber, aqui nas respostas não tem essa opção, mesmo porque o que acontece? Não é usual na matemática a gente deixar desse jeito que está aqui. A gente precisa racionalizar. Então, vamos copiar aqui, vou abrir aqui numa outra folha, tudo bem? Então, ou seja, a gente precisa racionalizar, antes de tudo, esse resultado aqui. O que eu vou voltar aqui. Opa. O que eu preciso saber é este número aqui, ele já está multiplicado por π sobre 6. Então, ou seja, eu só preciso racionalizar isso daqui. Eu não vou ficar carregando o π sobre 6 sobre toda a parte da matemática. Então, ou seja, eu só vou racionalizar essa parte aqui. Então, ou seja, como é que a gente vai racionalizar? Primeira coisa,
1 sobre a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, como eu tenho uma raiz quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela própria raiz quadrada. O que eu espero fazer? Eu vou levar a primeira raiz ao quadrado e eu vou estar anulando ela. Então, ou seja, o resultado disso daqui nada mais é do que a raiz de 2, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, dividido. E aí agora o que vai acontecer? Esse daqui eleva ao quadrado, né? Então praticamente eu elimino a raiz e fico com 2 menos a raiz quadrada de 3. E repare uma coisa, apesar de eu ter chegado nesse resultado, eu ainda tenho uma raiz quadrada aqui embaixo. Então, ou seja, eu preciso também eliminar essa raiz. O que eu vou fazer agora nesse caso? Eu vou multiplicar pelo meu conjugado, que é 2 mais raiz quadrada de 3. E aí eu chego à conclusão que é 2 menos a raiz quadrada de 3 vezes, eu vou botar aqui já, né? 2 mais raiz quadrada de 3 dividido por quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de 2 é 4, menos o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado da raiz quadrada de 3 é 3, então eu chego que isso aqui é 1, né? Ou seja, isso daqui vai ficar a própria raiz quadrada, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, tudo preso aqui dentro de uma raiz, vezes 2 mais a raiz quadrada de 3. E agora eu te chamo a atenção para uma coisa. Repare uma coisa. Esse elemento daqui, ó, ele é o conjugado do que está aqui dentro, mesmo porque a gente acabou de usar, você pode perceber. Só que esse aqui está preso de uma raiz e esse daqui não. Então, olha só, o que eu posso fazer? Eu posso afirmar o seguinte, olha, o 4, ele nada mais é do que 2 vezes 2. O que eu estou querendo, aonde eu vou chegar? Eu posso também afirmar que eu posso pegar o 2 e botar dentro da mesma raiz, ou seja, eu estou afirmando o seguinte, ó, que o meu 4, ele é a raiz de 4 vezes a raiz de 4. Ou seja, na verdade eu peguei o 2 elevei ao quadrado e coloquei dentro da mesma raiz. Mas eu também posso fazer o inverso, que é o que eu vou fazer agora. Então, presta atenção nesse passo que eu vou fazer. Eu vou repetir a primeira raiz, que é 2 menos a raiz quadrada de 3, e vou pegar esse elemento aqui e multiplicar 2 vezes pela raiz dele mesmo. Então, ou seja, vezes a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Entendeu? Então, ou seja, esse resultado aqui, ó, dessas duas aqui, ó, as raízes, elas vão se anular e eu vou ter esse mesmo elemento. A diferença é que, como agora eu desagrupei desse jeito, esse elemento com esse elemento aqui, eles viram um conjugado. Então, ou seja, eu vou ter o quadrado do primeiro, né, que é 4, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 3, dentro da minha raiz, que eu não posso esquecer, né? Óbvio. Vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Isso daqui vai dar a própria raiz de 1, então, ou seja, vai dar o próprio 1, e 1 vezes o raiz quadrada de 2 mais o raiz quadrada Isso aqui tudo num lugar só. Então, ou seja, esse daqui é o valor deste meu elemento já racionalizado, o que eu já posso voltar aqui, ou seja, eu vou colocar aqui, então, ou seja, isso significa o quê? Eu posso substituir sem perda nenhuma que o meu π sobre 6 vezes esse resultado que eu acabei de trazer, que é, aqui, que é a mesma coisa que esse daqui. Então, repare uma coisa, o que me interessa, já que o π sobre 6 eu já esperava encontrar, na verdade, o que me interessa como resultado é somente essa questão aqui, que é a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Então, está aqui a nossa resposta, letra C.